Você olha ao redor e tudo parece fora de controle. São problemas que se acumulam, dores que parecem não ter fim, situações que consomem suas forças como chamas implacáveis. O coração aperta, a mente se esgota e a alma clama por alívio. Mas é exatamente nesses momentos que a promessa de Isaías 43:2 se torna viva. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Perceba que a palavra não diz se passares, mas quando passares, porque as provações fazem parte da jornada. O fogo da vida vem, mas não para te destruir. Ele vem para revelar que, mesmo no calor da luta, você não está sozinha. Deus está aí, bem ao seu lado. Por mais intenso que seja o fogo, ele não terá permissão para consumir aquilo que Deus já declarou sobre você. E quando tudo isso passar, você será mais forte, mais preparada e com um testemunho poderoso para contar. Talvez você tenha orado pedindo que a tempestade passasse, que a luta fosse evitada, que o sofrimento nem sequer batesse à sua porta. Mas a promessa de Deus em Isaías 43:2 não é que o fogo será evitado, é que ele estará com você quando for inevitável. A presença de Deus no meio da luta vale mais do que uma vida sem desafios. Porque com ele ao seu lado, o impossível se torna possível, a dor se transforma em crescimento e as lágrimas regam sementes de um futuro abençoado. Você não precisa temer o fogo, porque o Deus que permite a luta é o mesmo que limita a sua intensidade e garante a sua vitória. O fogo não terá poder para consumir o que Deus decidiu preservar. Lembre-se, ele não livra apenas da luta. Ele livra na luta. E é nesse cenário, onde tudo parece impossível, que ele se revela como o Deus forte, presente e fiel. Às vezes passamos por lutas tão intensas que sentimos como se tudo estivesse desmoronando. Mas a verdade é que Deus permite certos processos para que aquilo que nos aprisiona seja consumido. Não para nos destruir, mas para nos libertar. Lembre-se da história dos 3 amigos de Daniel lançados na fornalha ardente. O fogo foi real, a ameaça existiu. Mas o que o fogo queimou foram apenas as amarras que os prendiam. Eles saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça sobre eles, e com um testemunho poderoso do livramento de Deus. Assim é com você. O fogo que arde hoje está eliminando o que te impedia de avançar. Medos antigos, dependências emocionais, relacionamentos que te afastavam de Deus, sentimentos que te mantinham presa. Você não será consumida por esse fogo. Você será liberta nele. E quando tudo passar, você estará mais leve, mais forte e livre para viver tudo o que Deus preparou para a sua vida. O ouro bruto, antes de se tornar valioso, precisa ser refinado no fogo. É ali, na alta temperatura, que todas as impurezas são eliminadas, deixando apenas o que é puro e precioso. Assim também acontece com a nossa fé. As provações não vêm para nos destruir, mas para nos purificar. Deus permite o fogo para que aquilo que é superficial ou desnecessário seja retirado da nossa vida, deixando apenas uma fé sólida, madura e verdadeira. Uma fé que não passou pela prova é como o ouro que ainda não foi refinado, frágil, instável e facilmente corroído. Mas uma fé que sobrevive ao fogo brilha mais forte, carrega mais valor e testemunha com autoridade. Então, mesmo em meio à dor, lembre-se, Deus está te preparando para algo maior. E quando esse processo terminar, você será mais preciosa, mais forte e mais parecida com Cristo. É nas horas de dor intensa, quando o chão parece desaparecer sob os seus pés, que a presença de Deus se torna mais real e mais palpável. Mesmo que os olhos naturais não o vejam, o coração sente a sua presença sustentando cada passo, enxugando cada lágrima e sussurrando: eu estou aqui. Assim como aconteceu com os 3 amigos de Daniel na fornalha, o fogo não foi um sinal de abandono, mas o cenário perfeito para Deus se manifestar de forma visível e poderosa. Talvez você não entenda por que está passando por esse momento tão difícil, mas creia,
O céu não está em silêncio. E Deus não está distante. Às vezes, o fogo é justamente o lugar onde ele mais se revela, onde a fé se fortalece e onde você ouve a voz dele com mais clareza. Mesmo que você não veja a saída, saiba que Deus está aí, no meio do fogo, ao seu lado, sustentando você. Por mais intensa que a luta esteja, por mais que a situação pareça fora de controle, existe um limite traçado pelo próprio Deus, e o fogo não passará além daquilo que ele permite. Deus é soberano, até sobre as situações que mais nos afligem. Ele ordena quando o fogo começa e quando ele deve cessar. Nada acontece sem a autorização daquele que sustenta o universo, com suas mãos. Assim como aconteceu com o inimigo de Jó, que precisou da permissão de Deus para tocar em sua vida, o seu momento difícil também está sob a supervisão divina. Se você ainda está de pé, é porque Deus já determinou. Isso não vai te consumir, vai te fortalecer. O fogo pode até tentar te cercar, mas jamais poderá te destruir enquanto você estiver sob os cuidados do Altíssimo. Muitas vezes, olhamos para as dificuldades como sinais de derrota, mas, na verdade, elas são oportunidades para descobrir a força que Deus já plantou dentro de nós. É na adversidade que você percebe do que é realmente capaz. É no fogo das provações que a sua fé é fortalecida, a sua resistência é ampliada, e o seu caráter é moldado à imagem de Cristo. Deus permite certas batalhas não para te destruir, mas para que você mesma reconheça a força que já carrega. Você já é mais forte do que imagina, e essa força vem daquele que habita em você. O fogo não será o seu fim. Será o cenário onde a sua vitória será forjada. E, ao passar por tudo isso, você vai olhar para trás e perceber: eu venci porque Deus me fortaleceu no meio da luta. Talvez você esteja no meio de uma luta que parece insuportável e pense: como vou sair dessa? Por que estou passando por tudo isso? Mas saiba que, o que hoje é dor, amanhã será a história que vai fortalecer outras vidas. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite difícil, cada oração feita entre soluços está sendo registrada no céu. E no tempo certo, essa dor vai se transformar em testemunho. Um relato vivo da fidelidade, do cuidado e do livramento de Deus. Que parece ser o seu fim é, na verdade, o começo de uma nova fase. Você será uma voz de esperança para quem ainda está no fogo. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada passo nesse vale doloroso tinha um propósito eterno. Confie. Sua dor não é em vão. Ela está preparando um testemunho poderoso que glorificará o nome do Senhor. A dor não fecha o céu, as lágrimas não afastam Deus e o sofrimento não silencia a sua voz. Pelo contrário, é no meio do fogo que a sua oração sobe como um clamor mais forte, mais sincero e mais urgente ao trono da graça. Mesmo que tudo ao redor esteja em caos, a porta do céu continua aberta para quem dobra os joelhos e clama: Senhor, me ajuda. Não aguento mais, mas confio em Ti. Deus ouve as orações feitas em meio às lágrimas. Ele não ignora o coração quebrantado. Ele se aproxima ainda mais, e a resposta pode não vir como você imagina, mas virá no tempo perfeito, trazendo alívio, direção e força para continuar. Não, permita que a dor te cale. Mesmo no fogo, continue orando. A sua voz move o céu mesmo quando a terra parece não responder. Quando tudo parece difícil demais, é natural pensar que a promessa de Deus está se afastando. Mas, na verdade, quanto mais intensa a prova, mais perto está o cumprimento daquilo que o Senhor te prometeu. Assim como no momento mais escuro da noite, logo antes do amanhecer, as batalhas mais difíceis geralmente antecedem grandes vitórias. Inimigo sabe que há algo grande chegando e tenta usar o fogo da aflição para te desanimar, para que você desista antes da hora. Mas resista. A promessa de Deus é inabalável. Nenhum fogo, nenhuma tempestade,
Nenhum obstáculo pode impedir o que ele já determinou sobre a sua vida. Se a luta está grande, saiba que o milagre já está mais próximo do que você imagina. Permaneça firme e creia. O fogo não vai te parar. Ele vai te conduzir diretamente ao cumprimento da promessa. Adoração em tempos de bonança é fácil, mas adorar no meio da dor é um ato de fé que toca o coração de Deus de forma poderosa. Quando você escolhe levantar as mãos, mesmo com o coração quebrado, e declarar: Senhor, mesmo sem entender, eu te louvo. O céu se move em seu favor. Foi exatamente isso que os amigos de Daniel fizeram. Mesmo diante da fornalha ardente, eles permaneceram firmes e confiantes, sabendo que, se Deus os livrasse ou não, ele ainda seria digno de toda a adoração. Essa é a fé que agrada a Deus. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas que reconhece a soberania dele em todas as situações. Adore na dor, adore na incerteza, adore na espera, porque quando o louvor sobe, o milagre desce, e no tempo certo, você verá que a adoração foi a ponte que te sustentou até a vitória. Por mais intenso que seja esse momento de dor, essa não é a estação onde você vai permanecer. É apenas um vale pelo qual você está atravessando, e como toda travessia, ela tem começo, meio e fim. Deus não te chamou para habitar no meio do fogo, mas para passar por ele e sair mais forte do outro lado. O fogo é um processo, não um destino. E como todo processo, ele tem um propósito: te preparar para viver algo maior, fortalecer a sua fé e remover de você o que não te serve mais. Não se acomode na dor, não construa morada na aflição. Levante os olhos e continue caminhando, porque logo virá o refrigério, o alívio e a promessa cumprida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Lembre-se, você está apenas passando, e Deus vai te conduzir até a vitória. Nos momentos mais difíceis da vida, é que a verdadeira identidade da sua fé é colocada à prova. Quando tudo está bem, é fácil declarar que confia em Deus. Mas é no fogo, no meio da luta, que o mundo vê de quem realmente você é filha. Assim como aconteceu com os 3 amigos de Daniel, lançados na fornalha, foi justamente ali, no calor da adversidade, que todos puderam testemunhar a fidelidade deles a Deus. E mais do que isso, foi no meio do fogo que a presença de Deus se manifestou de forma visível. A luta que você enfrenta hoje não está apenas moldando a sua história, ela está testemunhando ao mundo que você pertence ao Senhor. Sua fé em meio à dor prega mais alto do que qualquer palavra. E quando você permanece firme, mesmo no sofrimento, Deus é glorificado e o inimigo é envergonhado. Então permaneça de pé, porque quem pertence a Deus atravessa o fogo, mas não se queima. Sai de lá com a vitória nas mãos e a fé mais forte no coração. Nada que acontece em sua vida está fora do alcance ou da supervisão de Deus. Ele é o Senhor até mesmo sobre o fogo das provações. O calor que você sente hoje, por mais intenso que pareça, tem um limite estabelecido por aquele que te ama. Assim como Deus disse ao mar: até aqui virás e não mais adiante. Jó 38:11. Ele também diz ao fogo: vai até aqui, mas não a tocarás além do que eu permitir. Se a prova não cessou ainda, é porque há algo precioso sendo trabalhado dentro de você. Mas confie. Deus sabe a hora certa de ordenar que o fogo se apague. E quando esse momento chegar, você sairá mais forte, mais preparada e sem sequer o cheiro da fumaça da dor. Lembre-se, o fogo não tem autoridade sobre você. Ele obedece à voz de Deus. Muitas vezes, quando a dor se intensifica e a luta parece interminável, o coração começa a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Mas a palavra nos mostra que, frequentemente,
É no meio da prova mais intensa que o livramento mais poderoso acontece. Foi na fornalha ardente que os amigos de Daniel experimentaram um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Eles não apenas foram preservados do fogo, mas viram a presença do próprio Deus manifestar-se de forma visível no meio das chamas. O que parece o pior momento da sua história pode, na verdade, ser o cenário que Deus escolheu para revelar a glória dele na sua vida. Quando tudo parecer perdido, é exatamente aí que o socorro do céu se manifesta de forma surpreendente. Não desanime ao ver as chamas. Prepare-se, porque o livramento está a caminho, e quando ele vier, todos ao seu redor saberão que foi a mão de Deus que te sustentou e te livrou. O fogo que hoje queima não é em vão. Cada lágrima, cada oração feita no silêncio da sua dor, está construindo algo profundo em seu interior. Deus está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e te preparando para carregar bênçãos maiores sem ser destruída por elas. Assim como o ouro sai mais puro depois de passar pela fornalha, você também sairá desse processo mais preciosa, mais resistente e com uma fé inabalável. E o mais lindo é que, como aconteceu com os amigos de Daniel, nem o cheiro da fumaça ficará em você. Você não viverá amargurada pelo que passou, mas testemunhará com alegria sobre o livramento e a fidelidade de Deus. Quando tudo isso passar, você será uma nova mulher, mais forte, mais grata e mais consciente do poder de Deus na sua história. O fogo não será uma marca de derrota, mas uma lembrança do quanto você foi sustentada pelas mãos do Pai. Às vezes, o que te prende não são correntes visíveis, mas amarras invisíveis no coração, relacionamentos que não edificam, sentimentos que enfraquecem, hábitos que te afastam de Deus. E em momentos assim, o Senhor permite o fogo das circunstâncias para queimar tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual. O que parece um tempo de dor, na verdade é um tempo de libertação. O fogo não está aí para destruir você, mas para romper aquilo que precisa ser deixado para trás. Assim como as cordas que prendiam os amigos de Daniel foram queimadas na fornalha, Deus também está usando esse tempo difícil para libertar você daquilo que limita a sua caminhada. Quando tudo isso passar, você perceberá que não carrega mais os mesmos pesos, que foi liberta de vínculos que te impediam de alcançar o que Deus já havia preparado. Confie no processo. O fogo de hoje está preparando o caminho para uma vida mais leve, mais livre e mais alinhada com a vontade de Deus. O maior perigo não está nas lutas que enfrentamos, mas em viver uma vida distante da presença do Pai. Com Deus ao seu lado, até o fogo mais intenso se torna suportável, e no meio das maiores batalhas, você encontra paz. É muito melhor passar por provações na companhia de Deus do que viver dias de aparente tranquilidade longe dele. A fornalha é quente, mas a ausência da presença de Deus é um vazio que consome a alma. Lembre-se, os amigos de Daniel não saíram ilesos da fornalha porque estavam sozinhos. Eles saíram em vitória porque Deus estava com eles lá dentro. Então, não tema a luta, não tema o processo. O que realmente deve ocupar o seu coração é buscar todos os dias permanecer na presença de Deus. Pois onde Ele está, até no meio do fogo existe paz, proteção e esperança. Grandes promessas exigem um coração preparado e uma fé fortalecida. Deus conhece o peso daquilo que está prestes a te entregar e, por amor, permite que você passe por esse processo de lapidação. Assim como um vaso precisa ser moldado e colocado no fogo antes de ser usado, você também está sendo preparada para carregar algo maior, algo eterno e glorioso. Se Deus liberasse a promessa sem o preparo, talvez você não suportasse ou não soubesse administrar as bênçãos. A luta que você enfrenta hoje está te tornando mais forte, mais sensível à voz de Deus e mais consciente da responsabilidade que virá com a vitória. Quando a glória chegar, você não será destruída por ela,
Você estará pronta para viver a promessa com equilíbrio, gratidão e sabedoria. Confie no processo. O fogo não está te queimando, está te moldando para viver a plenitude do que Deus tem reservado para você. Essa fase difícil não é o final da sua história. É apenas um capítulo que vai glorificar o nome do Senhor. Quando a tempestade cessar e o fogo se apagar, você olhará para trás e perceberá que, em cada momento de dor, Deus estava ali, te sustentando, te fortalecendo e, acima de tudo, te ensinando a confiar mais nele. Você não sairá dessa situação como entrou. Sairá mais forte, mais confiante e com um testemunho poderoso nos lábios. E ao compartilhar o que viveu, sua história será como uma chama que reacende a fé de quem já estava quase desistindo. Prepare-se, porque em breve você dirá com convicção: eu passei pelo fogo, mas Deus estava comigo, e hoje estou aqui, de pé, para glorificar o nome dele. Sua vida será uma prova viva da fidelidade de Deus. Senhor, neste momento de entrega e fé, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que, mesmo no meio das lutas mais intensas, Tu nunca nos abandonas. Há dias em que o calor da provação parece insuportável, as forças falham e a alma se entristece. Mas hoje, pela Tua palavra, somos lembrados. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, Pai. Que essa promessa seja viva em nossos corações, que mesmo sem ver a saída, possamos sentir a Tua presença nos envolvendo e sustentando. Nos momentos em que o fogo da dor tenta nos consumir, renova em nós a certeza de que Tu estás no controle e nada foge ao Teu cuidado. Que o fogo purifique, mas não destrua. Que a luta fortaleça, mas não nos afaste de Ti. E que ao final de tudo possamos sair mais fortes, mais livres e mais próximos do Teu coração. Nos ajuda a confiar mesmo sem entender, a louvar mesmo em meio às lágrimas e a manter os olhos fixos em Ti, sabendo que o fogo é passageiro, mas a Tua fidelidade é eterna. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo no fogo, Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração fortaleceu o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir que Deus não as abandona no meio das lutas. Escreva aqui nos comentários: Deus está comigo no fogo e na vitória. Declare a sua fé e permita que eu também ore por você. Inscreva-se no canal Minutos de Paz e ative o sininho de notificações para continuar recebendo orações que fortalecem a sua alma e renovam a sua esperança. Compartilhe esta mensagem com alguém que está passando por momentos difíceis. Você pode ser um instrumento de Deus para levar consolo e fé a um coração aflito. Nos vemos na próxima oração. Que a sua vida seja marcada pela certeza de que o fogo vai passar e a vitória vai chegar.